Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Antunes e irei ministrar a aula de Windows 10, 32 e 64 bits. O que é o computador de 64 e 32 bits? O computador ele tem várias peças, entre elas o HD, a memória, a placa-mãe e o processador. O processador ele é o cérebro do computador. Ele faz todos os processos, ele que junta todo mundo e faz todo mundo trabalhar junto. Ele é subdividido em dois tipos, que é o 32 bits e o 64 bits. Isso se diferencia em relação à arquitetura interna do processador ou do sistema operacional também. Como é que funciona? Um processador de 32 bits consegue trabalhar ou processar 2 a elevado a 32 processos de uma vez. Enquanto que o de 64 bits consegue processar 2 elevado a 64 processos de uma só vez. Ok? E se o número é esse? 2 elevado a 32 dá 4 bilhões de alguns quebrados, operações de uma vez. O 264 é um número muito maior de operações de uma vez. Literalmente, em si é o dobro. Quando você lembra de matemática, quando você vai aumentando o número vai aumentando exponencialmente. Certo? Uma característica sobre o sistema operacional da arquitetura de 32 bits e 64 bits, o de 32 bits consegue gerenciar até 4 GB de memória. Só que o 32 bits ele requisita um pouco dessa memória, em torno de 500 megas, para fazer o controle das outras peças. No caso, o HD, por exemplo, ele precisa de um pouco de memória para fazer interligação do HD com a placa-mãe e o processador. Ok? Enquanto o 64 GB, o bits, ele consegue gerenciar até 128 GB, ou até mais, dependendo, de vez em quando acontece de lançar um processador maior, essa aula pode estar um pouco defasada, mas mesmo assim. O sistema de 32 bits sempre reserva memória, como eu acabei de falar. O sistema de 32 bits é indicado para trabalhos mais leves, ou seja, fazer um documento no Word, acessar um site, fazer umas planilhas em Excel pequenas, coisas assim mais básicas possíveis. Mas para trabalho em escritórios, por exemplo. O 64 bits ele é indicado para trabalhos mais pesados. Por exemplo, você vai dar uma melhorada naquela imagem, naquela foto que foi tirada no almoço de família, para dar uma clareada, para dar uma cor melhor, você vai utilizar o Photoshop. O 32 bits, com pouca memória, ele não vai conseguir rodar muito bem, é capaz de até travar o computador e ter que reiniciar. Outro exemplo também seria o AutoCAD. O que seria o AutoCAD? Quando você vai construir aquela casa nova para você, você tem que fazer o levantamento de tudo que está acontecendo junto com o engenheiro civil. O engenheiro civil vai utilizar o AutoCAD, o SketchUp, ou coisa parecida, para mostrar como é que vai ser, onde vai ficar a coluna, onde vai ter as escadas da sua casa, certo? Outro exemplo também, mais assim, visível, é uma planilha Excel, que você tem centenas de dados. Você vai trabalhar com uma macro para acelerar. Um 32 bits com pouca memória, ele não vai abrir. Ele vai travar o tempo todo ou vai ficar muito lento. O que não é muito recomendado para as pessoas, certo? Vamos resolver uma prova de concurso. No caso, vou falar da Câmara de Colombo, Técnica de Informática de 2019. Qual o limite aproximado de endereçamento da memória em CPUs de 32 bits? 2 GB? 2 GB ele consegue trabalhar? Sim. Ele vai tirar os 500 megas, porém, ele ainda consegue crescer. 4 GB é o especificado para o 32 bits. Ele vai trabalhar com os 4 GB, porém, ele vai tirar aqueles 500 megas. Se você colocar 8 GB e tentar instalar o 32 bits, vai funcionar. Porém, ele não vai conseguir trabalhar com os 8 GB. Nenhuma das alternativas anteriores, não. E já sabemos que é a B. Certo? Outra questão de concurso, essa aqui tem uma pegadinha. Deixa eu explicar para vocês. Então, a informática dá
UFSCar. Qual é a diferença entre processador de 32 e 64 bits quando se refere ao sistema Windows? A. 64 bits processa informações em grandes quantidades de memória RAM com mais eficácia que o de 32 bits. B. O tamanho do processador de 64 bits é maior do que o 32 bits. Em relação a 64 bits e 32 bits, eles fisicamente não tem diferença, ok? Então, a não ser que mude o socket, e aí é outra situação que não vamos entrar muito. Mas em si, fisicamente, eles são idênticos. Só muda a quantidade de processos que eles conseguem trabalhar. O processador de 32 bits suporta no máximo 4 GB de RAM. Está certo? Como a questão anterior. O processador de 64 bits suporta no máximo 32 GB de RAM. Não, como já vimos lá no segundo slide, desculpa, ele consegue trabalhar até 128 GB de RAM. Então, é menor. O processador de 32 bits possui o melhor desempenho com relação ao de 64 bits. Como já sabemos, 64 bits literalmente trabalha 2 vezes melhor do que 32 bits. Então, ficou a A e a C. Qual é a pegadinha? Qual é a diferença entre os processadores de 32 e 64 bits? Ou seja, ele quer saber uma comparação entre os dois. Ou seja, a C, ele está falando apenas do 32, ou seja, não é ela. Então, seria A, 64 bits processa informações em grandes quantidades de memória RAM, com mais eficácia que o 32, ou seja, ele trabalha melhor com a informação, porque ele tem mais memória RAM para trabalhar, e mais processos ele consegue realizar. Ok, mas como é que eu vou saber qual é o meu tipo de computador? Se ele é 64, se ele é 32 bits. Tecla do Windows. Quando abrir, você vai procurar meu computador. Você clica com o direito em cima do meu computador e vai em propriedades. Quando ele abrir propriedades, ele vai te formar várias informações sobre o seu computador. O nome do computador, isso aqui é definido quando você vai formatar, você pode alterar, não vai fazer tanta diferença. O próximo é o processador. No meu caso, no meu computador, é um Intel Core i7 7700, certo? Em relação ao gigahertz, não precisa saber, e a RAM instalada é 16 GB. Ou seja, se eu colocar um 32 aqui, esses 16 GB aqui não serve para nada. Ok? Aqui embaixo, o tipo de sistema. Ele está falando que o sistema operacional que está instalado no meu computador é um 64 bits. E o processador que ele está informando aqui, que é o i7, ele é um x64, ou seja, ele é um 64 bits. Ou seja, eu instalei um sistema operacional que é compatível com o meu processador. Podia instalar o 32? Podia, mas eu perderia força do meu computador. Ok? Então, até a próxima aula, gente.